Muitas vezes a gente sente fome, fome da palavra, fome do Senhor. Às vezes você quer ouvir diretamente alguém falando, às vezes você quer ligar a TV e ver algum pastor, ou procurar no YouTube. Não se esqueça, você tem a palavra de Deus, genuína, diretamente para você, um alimento integral, aleluia, louvado seja o Senhor, alimento genuíno para a sua alma. Vamos continuar nos alimentando da palavra do Senhor, aleluia. Uma das coisas que o Senhor falou conosco durante essa viagem, o Senhor usou um irmão lá para profetizar na nossa vida, sem conhecer nada a nosso respeito, e ele falou, trazendo a linguagem do barco, que o Senhor tem falado muito conosco aqui na igreja. Ele falou, uma das coisas que nós podemos experimentar e vamos experimentar, quando você deixa aquele lugar de segurança no qual você está acostumado, ou quando você deixa qualquer ambiente que já é familiar para você. Um ambiente que é familiar é o quê? Um ambiente de segurança, você já está acostumado. Ele diz, quando você deixa esse tipo de ambiente, inevitavelmente você vai se deparar com tempestades. Falando na linguagem de barco, quando você está ali com o barco atracado, né, no cais ou em algum lugar no porto, é um ambiente seguro. Mas quando você deixa esse ambiente, você vai em alto mar, inevitavelmente você vai enfrentar tempestades. E ele disse, mas você só vai conhecer a força da sua âncora se você enfrentar as tempestades. Aleluia. E quantos aqui já ouviram eu falar isso? Que o Senhor está nos levando adiante. O barco já saiu do porto seguro, a gente já está em alto mar. E a palavra está dizendo para nós vamos enfrentar tempestades, mas através de cada tempestade que você enfrentar na sua vida, o Senhor vai estar te mostrando o quão forte você é nele. Se você tem a âncora, como dizem em Hebreus capítulo 6, versículo 19, nós temos essa esperança no Senhor como uma âncora, que está ligada na nossa alma, da nossa alma até o Santo dos Santos. Isso é o que eu e você experimentamos, ao participar da salvação do Senhor Jesus. Nós temos a esperança da volta do Senhor Jesus, e essa esperança é como uma âncora, que já está ligada, está aqui, fincada na minha alma, na sua alma, e nos leva diretamente ao Santo dos Santos. Você tem essa liberdade, essa intimidade, essa ligação, diretamente no Santo dos Santos celestial, aleluia. E quando a gente enfrenta a tempestade, é a hora que você vai testar essa âncora, como é que ela está, aí você vai ver, ela está forte, louvado seja o Senhor, porque ela está ligada diretamente no Santo dos Santos, um lugar onde ninguém poderia nos levar, a não ser o Senhor Jesus, que adentrou no Santo dos Santos, como o único e verdadeiro sumo sacerdote, e não com sangue de bode ou de carneiro, mas com o próprio sangue. Ele adentrou, ele abriu o caminho, rasgou o véu, e nos deu esse acesso livre. Louvado seja o Senhor Jesus, aleluia, aleluia. E nos preparando para tempos assim, o Senhor tem ministrado muito na minha vida. Esse texto que nós vamos ler, nós passamos por ele há alguns dias atrás, né? Já tem um bom tempinho atrás, já lemos Juízes, né? A gente já está no livro de Ruth, mas o Senhor falou muito forte, esse texto ficou gravado no meu coração. Eu quero ler com você e meditar nesse momento. Josué capítulo 24, versículo 14. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra.
nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. E Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará, mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. E disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. E disse Josué: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor o nosso Deus e lhe obedeceremos. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém. Ele deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sob a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra. Ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Aleluia. Pai Celestial, nós clamamos a Ti, que Tu venhas falar aos nossos corações neste momento, Senhor. Nós abrimos os nossos corações e as nossas mentes, Senhor, que Tu tenhas esse livre acesso, lançando a Tua palavra como uma semente em terras férteis, Senhor. Nesta noite, em nome de Jesus, nós repreendemos qualquer obstáculo, qualquer interferência, Pai. Nada poderá impedir de a Tua igreja, a Tua noiva, ouvir a Tua voz. Senhor, pela Tua infinita misericórdia, usa a minha vida agora, que não seja eu, mas o Senhor falando através da minha vida, Senhor, que eu decidi viver e fazer a Tua vontade. Ó Pai, que a Tua igreja ouça a Tua plena voz aqui nessa noite, e que a Tua palavra, a Tua voz, venha produzir e gerar em nós aquilo que está no Teu coração. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos e nós Te agradecemos. Amém, aleluia, glorifica o Senhor. Dê uma salva de palmas, exaltando e adorando, aleluia, aleluia, o único que é digno. Aleluia. Esse texto se passa no momento onde Josué, o sucessor de Moisés, foi levantado por Deus para fazer o povo de Israel entrar na terra prometida. Moisés, nós sabemos, ele não passou, não entrou na terra prometida. Ele pôde contemplá-la, mas ele não entrou. E Josué foi levantado para esse trabalho. A gente chega aqui no capítulo 24, já chegando ao final da história de Josué, depois que ele já conduziu o povo, já conquistou todas aquelas terras, começando pela terra de Jericó, que nós conhecemos a história, e ele foi conquistando, e ele chega então nesse momento final, e apresenta, ele traz para o povo, despertando o povo, para aquilo que verdadeiramente é mais importante na vida deles. Ele declara: olha, veja, a gente está aqui, chegamos, cada um já tem sua terra, as 12 tribos distribuídas, porém, ele chama a atenção e ele diz: agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Ele está dizendo agora, preste atenção, de nada adianta essa terra, se nós não tivermos o nosso Deus e não continuarmos servindo a Ele. De nada adianta, e nós precisamos voltar para aquilo que é o mais importante na nossa vida. E ele apresenta para aquele povo então a correta maneira de servir ao Senhor, onde ele apresenta com temor, com fidelidade e com integridade. É assim que nós devemos servir ao Senhor, com temor, com respeito, reverência. É isso que o temor significa, não é medo, mas é você respeitar o Senhor. Temer a Deus é você odiar o mal, diz a palavra em Provérbios 8. Ou seja, você, de tanto se relacionar com Deus, você começa a se parecer com Ele.
Isso é temer a Deus, você respeita, você faz tudo para agradar ao Senhor em reverência. Integridade é a sua vida por completo. Você não se divide ao meio e diz, o meu lado direito vai adorar ao Senhor, o Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, e o meu lado esquerdo vai adorar outros deuses. Não, é integridade, você por completo, você é servo do Senhor. E com fidelidade, porque nada nem ninguém vai realmente tomar o lugar de Deus, e você vai ser o tempo todo um servo fiel. Fidelidade, como o Senhor sempre traz para nós, com a referência da igreja e do povo de Israel sendo como a esposa e a noiva. E a fidelidade significa o quê? Você é só dele, somente dele, sem traição, sem adultério. E essa é a correta maneira de servir ao Senhor. E muitas vezes nós conquistamos coisas como o povo de Israel conquistou a terra prometida, chegou ali, alcançou aquela promessa que o Senhor há muito tempo tinha prometido, e eles alcançaram, e estavam começando a viver a promessa. E o despertar do Senhor foi: ei, mas preste atenção, mais o importante do que a promessa que você alcançou é você continuar servindo ao Senhor da maneira que Ele espera. É você continuar sendo servo fiel, temente a Deus, com integridade e fidelidade. Nada pode tomar esse lugar na sua vida. Aleluia. Nada, nem ninguém, nem as promessas, nem as conquistas. Louvado seja o nosso Deus maravilhoso. E o Senhor tem me despertado a igreja, despertado a noiva, para vivermos essa realidade. Porque em seguida nesse versículo ele diz: joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram. Joguem fora. Josué tinha esse conhecimento de que aquele povo, desde o Egito, da onde eles saíram, haviam carregado consigo ídolos, deuses, imagens, que queriam tomar o lugar de Deus na vida deles. E ele diz: joguem fora os deuses dos seus antepassados. Vocês entendem que o certo, o que é mais importante para a sua vida é servir a Deus com temor, fidelidade, integridade. Então joguem fora os deuses dos seus antepassados. O Senhor está despertando a igreja. O que a palavra de Deus diz para nós nos últimos dias, a revelação de Apocalipse, que é o livro da revelação, revelação de Jesus, dos últimos acontecimentos. E lá no final de Apocalipse, João escreve que ele estava ali e um anjo que estava revelando fala para ele a respeito dos últimos dias. E ali ele já não está revelando mais essas coisas celestiais que ele estava vendo, mas ele começa e ele coloca aqui no versículo 11 de Apocalipse 22, o que o Senhor faria com a igreja, com a noiva nos últimos dias, nessa preparação. E é essa separação que diz: continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Ser santo é ser separado do pecado. Quem é que é santo e santa do Senhor? Que você já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você foi separado, separada. Nós não somos mais escravos do pecado, somos santos. E a palavra de Deus diz para mim e para você: continue o santo a santificar-se. É o tempo que nós estamos vivendo, tempo de santificar-se mais e mais no Senhor, tempo de nos separar mais e mais daquilo que nos contamina, daquilo que nos suja, daquilo que causa em nós manchas, em nossas vestes brancas espirituais que nós ganhamos do Senhor. Continue o santo a santificar-se. E depois de apresentar esse modelo de como devemos servir ao Senhor, esse modelo correto, Josué ele fala então aqui no versículo 15: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, se vocês acham muito difícil servir ao Senhor dessa maneira, com temor, fidelidade e integridade, tendo que abrir mão dos deuses dos seus antepassados, ele diz: escolham hoje a quem irão servir. Escolham hoje. Esse é o título dessa palavra, essa é a meditação que nós devemos fazer aqui nessa noite. Escolha hoje. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor.
Josué, ele apresenta, olha, está aqui. Mais importante do que tudo que nós já conquistamos é servir ao Senhor. E para servir ao Senhor é com temor, fidelidade e integridade. Abrindo mão dos deuses dos deuses dos nossos antepassados. Mas se vocês acham que é muito difícil, faça a sua escolha hoje. Mas uma coisa eu digo, eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está dizendo, vocês têm duas escolhas. Mas a escolha de vocês não vai interferir na minha. Eu já fiz a minha decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Quem pode declarar que você já fez essa escolha na sua vida? Aleluia. Não importa o que o mundo escolha, não importa o que os seus parentes, seus amigos escolham, você tem que ter a sua escolha pessoal. E você declara hoje, nessa noite, com fé e com autoridade, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Custe o que custar, eu servirei ao Senhor. Pode quem quiser se levantar e dizer, é muito difícil servir ao Senhor, não importa, eu já fiz a minha escolha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Louvado seja o Senhor nosso Deus. E o Senhor, Ele fala, a palavra é um livro maravilhoso, a palavra de Deus, totalmente em harmonia. E semelhantemente como essa maneira que Josué apresentou essa escolha, o Senhor Jesus, Ele apresenta para nós também, quando Ele esteve aqui na terra, em Lucas 14, 28, Jesus falando com os seus discípulos, a respeito de segui-lo, a respeito de se tornarem seus discípulos, Ele diz, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Jesus usa essa ilustração da construção da torre para dizer, ei, escolha, pense bem, faça as contas. Me seguir é dessa maneira, é com temor, fidelidade e integridade. Você precisa abrir mão de tudo que queira tomar o meu lugar na sua vida. Então faça as contas, veja se vale a pena, para que você não chegue no meio do caminho e desista. E muitos rirão, é isso que a palavra está dizendo. Então faça as contas, oh glória a Deus. Mas nós sabemos que diante dessas duas escolhas, o próprio Senhor Jesus fala para nós em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O inimigo tenta semear essa grande mentira no mundo, todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma grande mentira, só existe um caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Então nós precisamos, em muitos momentos da nossa vida, parar e fazer a conta. E o Senhor está pedindo para você meditar aqui nessa noite, porque o Senhor está nos levando mais profundo, o Senhor está nos levando adiante, o Senhor está nos tirando do lugar de segurança, o lugar familiar, e nos levando em lugares que enfrentaremos tempestades. E por isso Ele diz, veja, se prepare para aquilo que você vai enfrentar. Mas uma coisa eu te digo, só esse caminho te levará ao Pai Celestial. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Que nenhum de nós possamos ponderar e falar, não, chega, é muito difícil seguir ao Senhor. Essas condições que Ele pede, não, é demais para mim. Mas como o povo que tomou a decisão e falou, não, longe de nós abandonar o Senhor. Depois que Josué apresentou isso, Josué falou, eu tenho já feito a minha escolha, mas eu não posso escolher por vocês. Então eis aqui a escolha, façam hoje, escolham hoje a quem vocês irão servir. Aleluia. E que cada um de nós sejamos assim, firmes na nossa decisão, na nossa escolha. Que nada nem ninguém no exterior da nossa vida possa te influenciar naquilo que você decidiu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, aleluia, louvado seja Deus. E o Senhor, Ele fala comigo e com você. Falou aqui com o povo, usando Josué. O Senhor Jesus também fala. Precisa ser de coração. Depois que o povo afirmou essa palavra, dizendo, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, eles apresentaram a justificativa. Por que eles falaram isso?
porque eles reconheciam. Não, longe de nós abandonar o Senhor, porque foi Ele que nos tirou do Egito, foi Ele que nos conduziu no deserto, foi Ele que abriu o mar vermelho, foi Ele que derramou o maná, o pão do céu a cada dia, foi Ele que nos alimentou, foi Ele que fez com que as nossas vestes e os nossos sapatos não se gastassem durante 40 anos no deserto. Então, longe de nós abandonar o Senhor. E Josué, com discernimento, ele declara para eles: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Por quê? Porque Josué estava com discernimento e entendimento. Não, vocês estão falando algo da boca para fora. Porque ele sabia que eles tinham deuses guardados, deuses dos antepassados, ídolos, imagens, objetos, tomando o lugar de Deus. E ele diz: vocês estão falando isso, vocês declaram. Não, nós sabemos, o Senhor é quem nos salvou, nos tirou da escravidão, nos conduziu, então nós serviremos a Ele. E Josué diz: tá bom, então que não seja da boca para fora, mas que vocês voltem totalmente o coração de vocês a esse Deus maravilhoso. No versículo 23 ele deixa isso bem claro. Agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Não basta você falar. E hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, um país onde nós sabemos o Evangelho tem sido difundido, tem sido falado, muitas pessoas, é difícil você ver alguém, eu acho que não existe alguém aqui no Brasil que nunca ouviu falar de Jesus, a não ser em tribos, lugares isolados. Mas todos já ouviram. Você pergunta: quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo, morreu na cruz, derramou sangue para perdoar os nossos pecados. Tá bom, é tudo isso? Ele é. E o que você está esperando para seguir a Jesus com todo o seu coração? Não basta você saber, não basta você declarar, não basta você reconhecer e ser algo da boca para fora, se você não decidir servir ao Senhor com temor, fidelidade, integridade, lançando fora os deuses, os ídolos dos seus antepassados. Por isso nós chegamos em momentos na nossa vida de escolha, de reafirmar essa decisão. Oh, louvado seja o Senhor. Jesus, ele declarou para aqueles que viviam esse tipo de vida, de aparência, em Mateus capítulo 15, versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Aqueles homens fariseus que tinham toda aquela pose religiosa e se apresentando com autoridade diante do povo. E Jesus vem e tira aquela máscara deles e diz: hipócritas, vocês falam essas coisas, todas coisas bonitas. Não, o nosso Deus, foi Ele que nos tirou do Egito, foi Ele que nos conduziu no deserto, foi Ele que realizou todas aquelas obras maravilhosas, sinais e maravilhas. Nós jamais o abandonaremos. E Jesus diz: hipócritas, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está bem longe de mim. Aleluia. Esse é o discernimento do nosso Deus, mas essa também é a graça do nosso Deus, porque Ele não quer que eu e você caiamos no engano de servir ao Senhor de aparência, somente com os lábios e tendo o coração longe. Por quê? Porque não abandonamos coisas que tomam o lugar de Deus na nossa vida. Ídolos, imagens. Talvez pessoas aqui que vieram de outras realidades religiosas e você se entregou ao Senhor. Escute o que o Senhor está dizendo: abandone tudo, esqueça tudo o que você aprendeu, ouviu e já adorou, e escolha somente adorar ao Senhor com temor, integridade e fidelidade. Você é dele, somente dele. Jesus pagou um alto preço, o sangue precioso derramado lá na cruz. Diz a palavra que com este sangue Ele nos comprou. E você é dele. Então jogue fora. Você vai servir ao Senhor com os lábios ou de todo o coração? É de todo o coração. Precisa ser de todo o coração. O nosso coração não pode estar longe. E o Senhor exige de nós esse alto nível de comprometimento.
Ele exige de nós, por quê? Porque a palavra diz, Ele é um Deus santo e um Deus zeloso. Então não existe outra maneira. Não tem como você querer viver seguindo a Deus, adorando a Deus, servir a Deus do seu jeito. Não, precisa ser do jeito dEle. Não é Deus que vai se adaptar e se amoldar a você, mas eu e você é que somos amoldados, aperfeiçoados de glória em glória. A cada momento que nos deparamos com a presença do Senhor, Ele vai nos transformando e eu e você vamos nos adaptando ao formato dEle, nos tornando imagem e semelhança do Seu Filho Jesus. Olha que coisa gloriosa que o Senhor nos permite participar com Ele. Oh, aleluia! Que o Senhor remova de nós o engano. Continue o santo a santificar-se. Continue o santo a santificar-se. A nossa vida com Deus é desse jeito, é dessa maneira. Mas é a melhor decisão das nossas vidas. Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem quer um dia anseia se encontrar com o Pai Celestial? Aleluia, esse é o caminho, continue. Escolha hoje e continue. Oh, louvado seja o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus está aqui, está ministrando no seu coração. Abra o seu coração, abra a sua mente, deixa o Senhor falar com você. O Senhor está gerando em nós, está produzindo em nós, esse nível de maturidade, de convicção da nossa fé, capaz de resistir a tudo e qualquer obstáculo. Quem está pronto para isso? Aleluia, o Senhor está gerando. Se talvez você não se acha pronto hoje, é isso que o Senhor está produzindo. E hoje é um dia que o Senhor vai gerar mais isso em você. O Senhor precisa gerar isso em nós. Uma das coisas que mais me deixou intrigado nesse texto foi esse versículo 19. Que Josué diz ao povo, depois deles afirmarem que servirão ao Senhor, ele diz: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo e é Deus justo e Deus zeloso. Pare para pensar nisso. Quem era Josué para eles? Era o líder deles. O líder que estava conduzindo o povo. Aí você imagina o líder falando: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Imagina você vir aqui todo domingo e ouvir o pastor Isaac ou qualquer outro pastor falando: ei, esquece, abandone ao Senhor Jesus, você não tem condição de servir a Ele. Abandone, esqueça, pare, volte atrás, larga tudo. Não vale a pena o que você está fazendo. O nosso servir ao Senhor é dessa maneira. Não é brincadeira, é coisa séria, porque Ele é Deus santo e Deus zeloso. Ele zela pela noiva, Ele zela pela igreja, Ele zela pelos seus filhos e filhas. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele é santo. Diante da presença dEle, não poderá jamais se encontrar qualquer mancha, qualquer pecado. Por isso continue o santo a santificar-se. Aleluia. Por isso Josué falou para eles: ei, vocês não têm condições. Porque vocês estão falando tudo isso, mas eu sei que vocês têm lá cheio de ídolos, deuses guardados no meio de vocês. Então abandone tudo isso e decida de uma vez por todas. O nosso caminhar com Jesus, já falei, isso aqui é semelhante àquele treinamento da tropa de elite, onde precisa ficar os mais fortes. Nós somos soldados, nós somos guerreiros do Senhor, para vencer as batalhas juntamente com Ele. E a gente passa por tempestade, passa por luta, passa por prova. É como se o Senhor estivesse dizendo ali: pede para sair. Quantos lembram disso? O general, o capitão vai dizendo: pede para sair, pede para sair. E quem é mole vai desistir, parar no meio do caminho. Por isso Jesus falou: ei, faça as contas. Você não veio entrar aqui para me seguir de brincadeira não, é coisa séria. Mas eu te digo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Ele é Deus santo, Ele é Deus zeloso. Eu te pergunto aqui nesta noite, se eu dissesse aqui seriamente para você: ei, abandona Jesus, você não tem condição, você falaria o quê? É verdade, pastor está certo. Ou você falaria: não, jamais, longe de mim, abandonar o Senhor, porque Ele me salvou, Ele me resgatou, Ele me comprou, e eu jamais abandonarei o Senhor.
É isso que o Senhor quer produzir em mim e você. O Senhor está nos preparando. E se vier aí alguma lei falando, ei, você precisa parar de seguir o Senhor, vai dizer o quê? Ah, tá bom, não, eu nem tinha nada com esse negócio, não. Você fala, não, que isso, jamais. Eu não vou abandonar o meu Deus, o meu Salvador, aquele que morreu no meu lugar, aquele que perdoou os meus pecados, e ainda eu falho como eu sou, continuo escorregando, continuo caindo, mas Ele me perdoa o tempo todo, a sua graça, a sua misericórdia me alcança, o seu amor vai além dos meus pecados, porque Ele me ama, Ele é um Pai de amor. E eu decido abandonar tudo e qualquer coisa na minha vida que queira me atrapalhar de servir ao meu Deus, porque eu sirvo ao Senhor com temor, integridade e fidelidade. Louvado seja o Senhor. Oh, aleluia. É isso que eu vejo nos olhos da fé. Pela misericórdia do Senhor, como pastor dessa igreja, eu vejo que é isso que o Senhor está gerando em mim e você. Quantos creem nisso? Dá um amém aí, concorda comigo. É isso que o Senhor está gerando na nossa vida. Eu dizer, ei, para com isso, desiste desse ministério. Você fala, não pastor, que isso? Eu falei, mas o Senhor é comigo, eu não vou deixar o Senhor Jesus jamais. Pelo contrário, eu deixo tudo na minha vida, mas eu jamais deixarei Jesus. Aleluia! O Senhor está gerando isso na nossa vida, igreja. Desperte, abra os olhos espirituais e veja comigo, o Senhor está fazendo isso por todo o mundo, por todo o globo terrestre. A sua igreja, a sua noiva, continue o justo, praticando justiça, continue o santo a santificar-se. Quem é santo, mais uma vez eu te pergunto, aleluia. E aí, ainda vale a pena servir ao Senhor? Desiste! Aleluia! Para de servir a Deus! Não! Se o seu líder disser, você não tem condição, longe de mim, jamais. Eu tenho sim condição, porque o sangue do Cordeiro me redimiu, me lavou. Aleluia! E eu posso largar a mão de qualquer coisa, exceto do Senhor Jesus, o meu Salvador. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glórias ao nosso Deus maravilhoso. Lembre-se que Jesus também falou isso. Quando Ele estava ministrando aos seus discípulos, coisas difíceis, aleluia. Tem aqui uma passagem, por exemplo, Jesus fala, Mateus 8,19, os discípulos chegando para Ele, e Ele vai falando a respeito do nível de comprometimento. Ele diz, e aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, mestre, aonde quer que fores eu te seguirei. Veja isso, alguém decidindo por seguir Jesus, falando para Jesus, mestre, eu te seguirei. Nos faz lembrar a atitude de Josué, Jesus. E vale lembrar, né? O nome deles é a mesma origem no hebraico, Yeshua, que é Salvador. Amém? Libertador. E Jesus disse, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você ainda quer me seguir? Jesus está dizendo, olha, não é moleza não, não é brincadeira não. Vai ser luta, vai ser difícil, você vai ter que renunciar a muita coisa. Mas você quer me seguir mesmo assim? Jesus apresentando o Evangelho, aleluia, glória a Deus, porque nós temos o verdadeiro Evangelho na palavra do Senhor, e não é nada do que estão querendo distorcer a respeito do seguir a Jesus, amém? E Jesus falou em João 6,66, depois de apresentar várias coisas, diz a palavra, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Vários discípulos deixaram de seguir Jesus. Aí ficou ali perto dele os 12. Aí diz a palavra, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Vocês também não querem aproveitar o embalo e ir embora? Porque eu estou dizendo, é difícil. As raposas têm seus covis, os passarinhos têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Você quer me seguir? Para me seguir você tem que ter temor, integridade, fidelidade, abandonar tudo. Você quer me servir? Aleluia! Oh, louvado seja o Senhor. Mas nós vamos seguir ao Senhor, continuar nessa carreira. É isso que o Senhor está gerando, produzindo na minha, na sua vida, no seu coração, cravando essa convicção, onde nada nem ninguém ao exterior poderá me influenciar e te influenciar. Repita mais uma vez, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, escolha hoje
Mundo, escolha hoje, qualquer um, escolha hoje a quem você irá servir, mas eu já fiz a minha escolha, eu já tomei a minha decisão, e a minha escolha é, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, custe o que custar, jamais voltaremos atrás, louvado seja o Senhor. Aleluia. E dando sequência nesse ensinamento, o que o Senhor fala para nós, quem aqui já fez a sua escolha? O que o Senhor fala para mim e para você é, escolheu, não volte atrás. Não mude a sua escolha. Não mude a sua decisão, não volte atrás. No versículo 20. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. Para servir ao Senhor é de uma vez por todas, é com convicção, é sem voltar atrás. Jesus, Ele declara, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20, diz assim a palavra: se, tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Quem se livra do pecado, da escravidão do pecado, através do conhecimento do Senhor Jesus, e depois volta a estar enredado e dominado por isso, está em pior estado do que no princípio. E olha o que diz a palavra: teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Mas isso jamais, no nome de Jesus nós declaramos que não vai acontecer na minha vida e na sua vida, amém? Porque é pior, a pessoa se torna num pior estado do que no princípio. Você foi lavado e remido, e não é isso que o Senhor quer para você. Voltar atrás, desistir. Você precisa ter essa convicção que pode ser até o seu pastor falando para você desistir. Você vai falar: não, eu não desisto de Jesus, eu não abro mão dele por nada. Em Hebreus 6:4 diz: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. É pior você começar a seguir a Jesus e ao abandonar, do que você nunca ter se tornado um seguidor, um discípulo de Jesus. Por isso eu te confirmo, eu declaro na tua palavra, que o Senhor te chamou para ser seu discípulo, para você nunca mais voltar atrás, para você nunca pensar em desistir, jamais abrir mão dele. Pelo contrário, você abre mão de tudo e qualquer coisa na sua vida, menos exceto de Jesus, do seu Salvador. Aleluia. Hebreus 12:14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Continue o santo a santificar-se. Aleluia, é isso que o Senhor está fazendo na minha e na sua vida. Ele está preparando a noiva, Ele está santificando a noiva. Por isso continue o santo a santificar-se. Por isso, depois do povo de Israel ter falado com tanta ousadia e determinação: não, nós somos servos do Senhor, serviremos ao Senhor, Josué declarou: então agora joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E aqui Josué, ele vai caminhando para esse fechamento, que o Senhor também, o Senhor Jesus, na verdade eu creio que ele foi ilustrado nessa passagem, foi ilustrado o Senhor Jesus, o que ele declarou após esse tempo, quando ele estava na terra, ele declarou, porque Josué, diz a palavra que ele firmou então, no versículo 27, então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse, será uma testemunha contra vocês,
caso sejam infiéis ao seu Deus. Versículo 25 diz que Josué firmou um acordo com o povo em Siquém. E o Senhor Jesus, Ele afirma um acordo comigo e com você. Ele firma um acordo. Quando eu e você decidimos seguir a Jesus, falamos, não, eu sou servo do Senhor, eu vou seguir a Jesus. Eu já fiz as contas, sei o que eu tenho que abrir mão, mas vale a pena porque Jesus é o único caminho, Ele é o caminho, a verdade, a vida, então eu vou segui-lo. E o Senhor faz esse acordo. E aqui é ilustrado a pedra que é como uma testemunha. E o Senhor Jesus, Ele é a pedra, Ele é a rocha. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6 diz, pois assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia, jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, porque para nós que cremos em Jesus, Ele é a nossa pedra que serve de alicerce, Ele é a rocha firme, na qual nós edificamos a nossa vida, e por isso é uma pedra preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. A mesma pedra que serve de alicerce, ela serve de rocha que faz cair. Porque quem não decide edificar a sua vida na rocha em Jesus, acaba tropeçando nela. E essa pedra se torna a testemunha. Por quê? Porque você não creu em Jesus. Em João 3, quando Jesus apresenta o plano da salvação, versículo 16, ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 36 ele diz, aquele que rejeita, que não crê, já está condenado. Diz que a maldição do pecado recai sobre aquele que não crê. Por quê? Porque rejeita a pedra que o Pai forneceu para mim e para você, para ser o nosso alicerce. Nós rejeitamos. Então, ao invés de estarmos sendo edificados na rocha, nós tropeçamos nela e nós caímos. É a rocha que se tornou rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. E assim como é Jesus, também é a sua palavra, o que Jesus declarou, ela também é a testemunha, é o juiz. Como diz aqui em Josué, ela será uma testemunha contra nós. Por isso Josué falou, olha, vocês estão sendo testemunha contra vocês mesmos, porque quando você decide por Jesus, você precisa ir com Ele até o fim. Caso contrário, você é testemunha daquilo que você mesmo está declarando, porque Ele não chamou ninguém para abandoná-lo no meio do caminho. Em João 12, versículo 47, Jesus disse, se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo. Porque Jesus veio para salvar, Ele diz, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Aí Ele esclarece para nós, há um juiz para quem me rejeita. Há um juiz para quem rejeita Jesus. Ele não julga, Ele não veio para julgar, mas para salvar. Mas há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. E Ele diz, a própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o que o Pai me enviou e me ordenou o que dizer e o que falar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Jesus está dizendo, o que eu digo, as minhas palavras, os meus mandamentos, os meus ensinamentos, eles mesmos irão te julgar, serão a testemunha contra vocês, o juiz. Eu não julgo, mas o que eu declaro vai te julgar. Por quê? Porque eu digo, você quer me servir, você quer me seguir, você quer a vida eterna, então está aqui, obedeçam os meus mandamentos. Nem todo aquele que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai. Somente aquele que obedecer os meus mandamentos, a palavra, que é a testemunha, que é o juiz. Jesus declara em Lucas 14:33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós precisamos permanecer firmes, com constância.
naquilo que nós declaramos, aquilo que cremos. Seja quem for que se levantar na sua vida dizendo: ei, esqueça tudo, abandone essa vida, você vai se levantar: não, jamais eu vou abandonar o meu Deus, jamais eu vou abandonar Jesus Cristo, meu Salvador. Aleluia. Ele me ama, Ele perdoa os meus pecados. É isso que o Senhor está produzindo e está gerando em nós, para a gente ter uma vida com constância, onde tem o começo, o meio e o fim, e você vai seguindo essa jornada com Jesus, sem esse negócio de altos e baixos, de uma hora está feliz, uma hora está triste, uma hora está animado, uma hora está desanimado, depressivo. Não, você, aleluia, você é salvo no Senhor Jesus. Ele te salvou, Ele te resgatou, Ele te perdoou, Ele te ama, Ele te adotou como filho, te adotou como filha. Uma das coisas que me destacou, que chamou minha atenção, nessa viagem nós podemos visitar ali o museu do Billy Graham, dos maiores, acho que é o maior evangelista da atualidade dos últimos tempos, faleceu recentemente ainda esse ano, né? Com 99 anos, começou seu ministério com 17, e do começo ao fim, a sua palavra foi a mesma. Você não via ele ali, em um momento da vida, pregando teologia da prosperidade, teologia de não sei o que, teologia daquilo, disso, daquilo, buscando agradar aos ouvintes. Não, ele estava pregando o Evangelho, a salvação, Jesus Cristo, perdão dos pecados, a morte na cruz, o sangue derramado, a remissão dos pecados, libertação da escravidão, do começo ao fim. Porque eu e você temos uma vida tão inconstante com Jesus, uma vida sem essa certeza, a ponto de ser influenciado por opiniões externas. Ei, você vai servir a Jesus? Não, eu vou servir aquele outro lá. Pensando bem, eu acho que eu vou fazer isso com você também. Não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha hoje quem você vai servir. Se é os deuses dos antepassados, os deuses dessa realidade recente, histórico e passado nosso. Escolha você. Mas eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não deixe que nada te influencie a mudar essa decisão, mudar essa escolha, para que nós voltemos a um estado pior do que o do princípio. Feche seus olhos, toda a igreja. Aleluia. Coloque a mão no seu coração e ore juntamente comigo, pedindo ao Senhor para que Ele venha gerar e produzir isso em nossas vidas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos a Ti. Nós entendemos o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está falando, Senhor, e nós não queremos jamais ser influenciados por nada nem ninguém a respeito da nossa decisão por Ti. Nós escolhemos hoje servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós e as nossas casas serviremos ao Senhor. Nós e as nossas famílias serviremos ao Senhor. Custe o que custar. Levante-se quem quiser se levantar contra nós. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ó Deus maravilhoso, produza em nós essa convicção, essa resistência, essa força, essa perseverança em Te servir, em Te seguir. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós Te agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu Espírito Santo que paira sobre nós e comunica isso aos nossos corações aqui nessa noite. Vai gerando isso em nós, gerando essa vida. Oh Espírito Santo de Deus, vem gerando em nós essa firmeza, essa perseverança no nosso discipulado, na nossa decisão de seguir, de ser imitador de Jesus até o fim, sem jamais voltar atrás. Oh Espírito Santo de Deus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Oh aleluia, coloque-se de perto da igreja. Oh aleluia, o Espírito Santo de Deus está aqui, Ele é real. Ele me ama, Ele te ama. Você é um filho amado, uma filha amada. E o Senhor não te chamou para você parar no meio do caminho, para você desistir, para você olhar para trás. Eu quero convidar a igreja a fechar os olhos mais uma vez e orar comigo. Aleluia, porque eu quero perguntar aqui nessa noite, se tem alguém aqui entre nós
quer fazer a sua escolha hoje. Talvez você ainda não teve essa oportunidade